Olá, signo de Gêmeos! E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos lá, vamos colocar aqui as nossas cartas na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim, se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, deixa sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui o nosso jogo e vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a nossa leitura. Não esquece o like, deixa um comentário para amiga. Eu falando da proteção da espiritualidade. Nossa, puxei tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Peraí. Organiza. A minha mente tá assim, ó. Começou a juntar, calma. Vamos imaginar que você tenha uma forma de pensar sobre você muito negativa. Tem alguma coisa, um padrão, alguma coisa que você acha que quando as pessoas olham aquilo ali, olham pra você, elas veem aquilo ali. Vamos botar uma temática que é muito complexa? Botar pobreza? Eu me sinto pobre. Eu tenho um complexo ali com uma situação dessa. Quando o outro me vê, eu penso logo que ele tá julgando minha roupa. Ele tá julgando se eu tenho dinheiro pra comer ou não. Se eu tenho trabalho ou não. Que ele vai olhar pra mim e ele vai ver uma pobreza. Sei lá. Veio qualquer palavra na minha cabeça, peguei aleatório. E aí eu cismo com isso, aí passo uma vida inteira me deparando com julgamentos, olhares e tal, e eu sempre acho que tudo aquilo ali é porque eu sou, sei lá, porque eu sou pobre, entendeu? Eu sou pobre. Aí eu começo a achar que eu não tenho capacidade, eu começo a achar que eu não posso mudar aquilo, eu começo a achar que aquilo sou eu, e aí eu começo a me integrar a esse pensamento que eu tenho de uma maneira em que, às vezes, tu não é pobre e tu acaba sendo pobre, porque você pensa que você constrói aquele pensamento com uma força tão poderosa que aquela pobreza, entendo que essa pobreza não é sobre não ter dinheiro. É uma pobreza de tudo, de espírito, de sentido, de valor, de tudo. É como se ninguém se importasse, como se você fosse aquilo que é o mais descartável do mundo. É um complexo de inferioridade muito profundo. Então imagina que mesmo que você tenha tudo, independente da situação que você esteja, essa tecla seja aquilo que a sua mente fica jogando o tempo todo, entendeu? E aí você olha para essa questão e pensa assim, porra, cara, tem alguma coisa errada. Não é assim, está a luz, né? Começa a vir os pensamentos. Porque a jogada tá falando sobre isso. Você tem um complexo com alguma coisa e você pensa que tudo que dá errado, o olhar do outro para você é sobre isso. Eu tenho um complexo. Eu tenho um complexo da mãe. Por eu ser mãe, solo, todas as minhas questões de relacionamento estão errado. E acreditem, eu amo ser mãe. Não tem problema nenhum com isso. Eu sou muito bem resolvida com essa questão. O mundo é que tem um problema gigante com isso. E realmente as pessoas rejeitam por conta da maternidade solo. Porque criou-se em cima dessa questão um demônio. E aí você olha para essa situação, quando eu vou pro campo de batalha para conseguir um relacionamento, eu sou a última opção, se não tiver ninguém, o invisível ainda me ganha. Então, assim, esse é um complexo que eu carrego na minha mente, apesar de ser um padrão social da atualidade, é um complexo que eu carrego na mente. Então, isso, quando eu vou tentar me relacionar ou conhecer alguém, é uma das questões em que eu penso que logo aquela pessoa vai me descartar por causa disso, entendeu? Então, realmente é um complexo que eu luto diariamente, né? Com muito autocuidado, com muito trabalho psicológico para trabalhar isso e me libertar, né, dessa percepção. E acaba que esse é um dos maiores desafios que eu tenho. Eu tenho um exemplo meu, pessoal, para que você olhe para a sua vida e veja. Por que você acha que a sua vida amorosa não anda? Por que você acha que você não consegue fazer o seu trabalho andar?
Por que você acha que os seus amigos te tratam, a sua família te vê dessa forma? Porque tem alguma coisa no pensamento aqui da pessoa dessa leitura, onde ela tem certeza de que ela não consegue aquilo, porque aquela questão é como se fosse uma placa na cabeça dela, e onde ela vai, onde ela passa, aquilo ali tá dizendo para as pessoas, expressando aquela situação. E às vezes é uma situação que é muito nobre ou muito bonita, mas por não ser aceita, ainda assim ela acaba, né, tendo um problema com aquela questão, porque ela se sente ferida, ali tem uma ferida, né? Ali tem uma ferida, e que mostra a criança, né? Eu não fui protegido de algo na minha infância, ou a minha criança não foi protegida sobre aquela questão, e aí eu acabei tomando aquela situação para mim de uma forma que me devastou. E agora eu vou esticar isso daqui. Você pode ter vivido problemas na infância, a gente pode falar mesmo sobre a questão do dinheiro, onde você veio de uma família disfuncional, com muitos problemas financeiros, onde em vez desses problemas ficarem entre os pais, ou o pai, a mãe, ou a quem te criou, e você ser criança, você foi pego ali, ou pega ali, ó, aqui, ó, assim, o que você sentiu daquilo ali? A culpa, né? Tem uma culpa, a culpa é minha, eu nasci, e a culpa é minha, e aquela criança, jogam aquela criança dentro de uma água sem saber nadar, sem dizer pra ela que, ó, não, é raso, ela tá nem com o pé, essa assim, a água é dessa altura, ela é desse tamanho, e ela tá assim, ó, eu vou me afogar, porque ela não sabe, entendeu? Ela não sabe, ela tá no meio daquela confusão sem saber. Amor, meus pais se separaram, e aí o pau estancava ali, e aí a culpa é minha. Fui mãe, me abandonaram. A culpa é minha, eu não fui suficiente. Não fui suficiente. Devia não ter falado o que eu falei e ficado. Assim, essa pessoa tinha ficado, eu não era mãe solteira, ninguém ia me julgar hoje. Talvez você tivesse que ficar lá e sofrer uma violência. Ser agredida, destruída, ou até mesmo morta. Porque assim a sociedade talvez não te julgasse. Ela julga até quando a gente morre e diz que a culpa é nossa. Então isso talvez não fosse o caminho, né? Então nós todos, eu e vocês todos, carregamos uma ferida muito profunda, que vem da nossa criança. E aqui há muitos escorpiões, tem um outro significado essa carta, mas que eles são guardiões protetores, né? Mas aqui a gente pode falar muito sobre o símbolo do arquétipo de escorpião, veneno, o perigo, lugares úmidos, profundos, o arquétipo do signo de escorpião, aquilo fica na profundeza da nossa alma. Aqui tem uma criança, a sua criança guardou numa memória de DNA ali, numa memória dela, uma ferida muito profunda, que pode estar muito camuflada, que pode... E é responsável por conta de uma ira, de uma cólera, de uma revolta, de um complexo que você carrega, de uma sensação de impedimento, de que alguém roubou de você a sua vida, as suas chances, as suas oportunidades. Mas, na verdade, nós estamos ali cercados por um muro, por uma crença que tá tolhindo você há tanto tempo que você já não sabe nem de onde ela tá vindo. E ela tá vindo da tua criança. É aquele pai ou aquela mãe que disse uma coisa pra você que não deveria. É aquele abuso que você sofreu que você achou que era merecedor. Pra ter passado por isso, mereceu. Enquanto a gente vê abuso aí, fraldas, bebê que não sabe nem falar, gente. A gente precisa abrir os olhos pra isso, né? São falas difíceis de o dizer e de ouvir, né? São coisas muito difíceis. São tabus. As pessoas gostam de crucificar aqueles que sofrem. Isso é uma covardia. É uma covardia muito profunda. Talvez você carregue uma ideia de que ninguém vai te respeitar por aquilo que você é. Ou por esse complexo. Pela sua ferida. Porque às vezes a gente tá falando de ferida, que é aquilo ali, você não é aquilo, mas às vezes é algo que você tem, você pode ser diferente. Você pode ser uma pessoa que tem alguma coisa diferente, onde as pessoas caçam, né? Onde elas fizeram bullying em você na escola. Quanta coisa as pessoas fazem piada por uma
uma coisa mais frágil que você tenha. E aí você sente, né, que aquilo ali, assim, se o outro olha pra mim, as coisas que acontecem é por causa disso. Juntando tudo isso, em 10 minutos falando sobre a dor, agora a gente vai falar sobre o remédio, né? Aqui mostra o guardião que determina a cura definitiva dessa dor que você carrega assinada na sua alma. Que você pode dar uma ordem de despejo para ela. Que você, ao invés de ter raiva de ser quem você é e os olhares das pessoas serem lançados para você e você se sentir inferior, que você lembre da sua grandeza. Ninguém pode ser melhor do que você só porque tem dinheiro, só porque tem um emprego, só porque tem diplomas, só porque ela conhece alguém que tem 52 milhões de seguidores, porque tem uma conta com bilhões. Ela não pode ser melhor do que você se ela tem tudo isso, só isso, mas aquele ser humano, quem ele é? Quem que decidiu onde é que está essa pessoa que determinou, né, a balança para medir quem merece e quem não merece, quem é e quem não é? Não tem alguma coisa errada ali? Essa é uma balança social muito criminosa, cruel e brutal que a gente vive todos os dias e que ela precisa ser derrubada e que a gente comece esse movimento através de você, do teu pensamento. Entender que não tem uma balança que vai julgar você pelo aquilo que você nasceu. Seria muito estranho, você não acha? Vamos falar sobre Deus? Vamos falar sobre Deus. Deus faz todo mundo a sua imagem e semelhança. E ninguém é igual. Você nasce diferente, tem uma vida diferente, e aí o humano, o próprio homem vem pra você feito da porcaria da mesma forma, fala pra você que você não pode, que você não é, que você não merece, porque você não pode. Claro, qualquer um fica puto com uma coisa dessa, né? Então, a espiritualidade, que não liga para um monte de coisas que a maioria diz que Deus está julgando, que Deus não tá nem aí para um monte de coisa, né? Eu gosto muito daquela ideia de que Jesus, na época dele, viu um monte de coisa. E aí as pessoas falam, nossa, que absurdo, fulana fazia isso, mas esses homens fazendo isso? Jesus não tá nem aí. O que eu tenho a ver com isso? Eu vou ter raiva das pessoas, que elas estão felizes, que elas estão livres. Elas vão fazer o que elas... E pela misericórdia, a deusa essa ideia espiritual religiosa que nos traz esse presídio na cabeça e perpetua essa segregação, essa destruição humana. Pelo amor de Deus, que a gente saia desse buraco. Tá na hora de você, se você quer se revoltar com alguma coisa, se revolte com quem criou essa linha de pensamento. E fala pra ele assim, olha, eu não quero mais isso na minha cabeça. Eu não quero mais compactuar com isso na minha cabeça. Eu quero que isso suma, porque isso não tem nada a ver comigo. Eu quero que isso vá embora. E nós vamos ver essa situação acontecer. Aqui mostra a sua espiritualidade. Aquilo que caminha com você nunca te julgou. Eles amam você exatamente do jeito que você é. E talvez a sua maior missão aqui seja conseguir amar assim também a si mesmo. Enxergar que não tem nada de errado com você. E que quando alguém não fica, ou quando alguém não aceita você num trabalho, ou quando uma situação não caminha, é porque isso não é sobre você. É sobre você estar tentando viver algo que não é pra você. Você está tão preocupado em tentar corresponder ao mundo que você esquece que todos nós viemos com um caminho individual, único de cada um. E quando eu não me permito acessar isso, quando eu não busco o que é meu, eu vou passar o resto da minha vida diante de portas fechadas, que não importa a força descomunal e produtiva que eu emita ali, elas não vão se abrir. Então cabe a você olhar para essa situação e analisar. Será que eu realmente sou julgado, né, nos olhos das outras pessoas por isso que eu acho que eu sou? Ou eu mesmo estou vivendo essa vida julgada porque eu estou tentando ser algo que eu nunca vou poder ser? E é por isso que as coisas não dão certo. Eu acho que é esse ponto de virada que a espiritualidade está querendo para você. Simbolicamente, nós temos aqui uma figura espiritual
maior, ela é muito grande, desproporcional, o que dá essa sensação de divindade, de grandeza, mas não porque é melhor, mas porque evoluiu. Então é como se fosse o eu superior pegando na sua mão, você, a criança, em evolução nesse universo, dando a mão e guiando. Não é por aí. É para lá. E aí ela vai te dar um caminho de onde ele te tira da cólera, da doença, do ódio, da sensação de ser inferior, da sensação de não pertencer, não se encaixar. E mostrando para você onde realmente você transborda, onde você realmente tem o seu lugar de fala, onde você realmente tem o seu lugar de expressão, onde tudo faz sentido mais para sua vida e você vê que as portas não se abriram, não é porque simplesmente eu não era capaz, é porque não eram as minhas. E essas sim são as minhas e podem ser assim 1 trilhão de vezes melhores do que essas que você tentava acessar, né? Então, nesse momento, ele pede que você se conecte mais com a sua espiritualidade. Quando eu falo isso, não é para você ser mais religioso ou ficar meditando mais, não. Faça. Espiritualidade é o quê? Autoconhecimento. Conheça a si mesmo. E nunca mais se engane. É isso. Nunca mais se revolte. Gente, o universo construiu seres muito poderosos. Os humanos são extremamente poderosos e se as pessoas soubessem do que são capazes... Do mal elas já sabem, mas do bem ninguém fala. Quando você sabe do que você é capaz para fazer o bem, para mudar a sua vida, para mudar a vida daqueles ao seu redor, você é invencível. Não existe eu sou à toa. Então isso é para que você entenda o teu potencial máximo, explora isso. E todas essas sensações que você tem de que você só vai até certo ponto e então a vida acaba, ali não se extrai mais nada, isso tudo se dilui e você vê que há uma vastidão a ser explorada ainda. Receba essa mensagem com muito carinho, espero que de alguma maneira ela faça sentido e ajude muitos de vocês. Muita gratidão a todos, um beijo e até a próxima. Tchauzinho!